Senhor presidente em exercício, deputado Márcio Canela, senhoras e senhores deputados, fui abordado por alguns parlamentares em plenário sobre o que estava havendo no interior do partido a que eu pertenço, o PSDB, tendo em vista uma polêmica que surgiu no último final de semana, em que eu estive envolvido. E cabe-me aqui explicar. Já de algum tempo, venho tendo sérias contradições com o partido ao qual eu sou filiado, o PSDB, visto que o PSDB nacional decidiu participar do governo Temer. E esta foi uma decisão profundamente errônea. O PSDB, naquela oportunidade, tinha que se posicionado contrário ao governo Temer, função da própria história daqueles que comandavam aquele governo. Além do mais, se omitiu quanto ao comportamento de alguns dos seus quadros. Daí resultou a candidatura de Geraldo Alckmin, que teve nas urnas uma votação muito frágil em todas as unidades da federação, pelo reflexo do comportamento do PSDB quando se aliou ao governo Temer. Essa é a verdade. E ficou fora da polarização. Aqui no nosso estado, nós lançamos um candidato a prefeito da cidade do Rio de Janeiro, que foi, à época, o Osório. Teve uma bela votação no primeiro turno, mas não foi ao segundo turno. E no segundo turno, contra a minha vontade e minha posição política, o PSDB apoiou, através do senhor Osório e do então deputado Otávio Leite, Marcelo Crivella. E foram participar deste governo desastroso, mas que venceu as eleições. Função dessa decisão, me afastei da direção municipal do partido. Posteriormente, com a vitória do senhor Wilson para o governo do estado, eu e a deputada Lucinha nos posicionamos através de documento escrito entregue ao governador, como parlamentares de oposição, mas que nos projetos temáticos importantes para o nosso estado do Rio de Janeiro, a gente poderia verificar a validade e até melhorá-los e votar favorável. O que eu chamo de uma oposição responsável, mas alguns quadros do governo foram para o governo Wilson. Então, o PSDB só aí tem mostrado uma postura de participar de qualquer governo.
lembrando uma frase de muito mau gosto, mas que foi cunhada aqui no estado do Rio de Janeiro. Parece o partido da boquinha. No último pleito, quando elegemos somente 2 deputados estaduais e nenhum deputado federal, não fui eu o presidente do partido, nem a deputada Lucinha. Presidiram o partido na época o deputado federal Otávio Leite e era secretário-geral o vereador de Niterói, Bruno. Então, a eles coube a responsabilidade da condução do partido e do desastre eleitoral. Aliás, desastre eleitoral que aconteceu em todas as unidades da federação, inclusive no estado de São Paulo. E o governador Dória lá venceu as eleições porque se associou à campanha presidencial de Jair Bolsonaro. Então, Jair Bolsonaro é que também alavancou a candidatura dele quando ele tinha lá a candidatura de Geraldo Alckmin e elegeu muitos poucos deputados federais. Bom, dito isso, nós estamos agora no momento atual. O PSDB teria que fazer convenções. E quem deveria ter organizado as convenções era o diretório que estava atuando, presidida pelo deputado Otávio Leite e pelo vereador Bruno. Mas foram empurrando o processo com a barriga para que não tivesse convenções, para que a direção nacional futura que iria assumir elegesse uma comissão provisória, para que um grupo de interessados assumisse essa provisória. E alguns membros do partido não quiseram acatar essa posição esdrúxula, que jamais aconteceu no estado do Rio de Janeiro, tomaram as rédeas, fizeram a convenção democraticamente eleita. E essa convenção instituiu o diretório e uma comissão executiva. A executiva nacional anterior homologou essa decisão e tanto é verdade que os delegados escolhidos nessa convenção votaram na convenção nacional. Eis que surge com perplexidade uma medida ditatorial, uma medida de força, sob o auspício do ex-deputado federal ex-deputado federal Bruno Araújo, que assumiu essa função por indicação do governador Dória e que anunciou que ia dissolver um diretório eleito democraticamente para eleger uma comissão provisória com nomes que eles iriam escolher. Concomitantemente, houve um jantar no Jardim Botânico, na casa do senhor Paulo Marinho, onde convidou 400 pessoas. Eu fui um dos convidados, mas de uma maneira cortês disse que não ia, como também a deputada Lucinha, como também a vereadora Tereza Berger. E nesse jantar, que seria para criar uma base de apoio à futura candidatura de Dória à presidência da República, foi anunciado que o senhor Paulo Marinho iria, o
senhor presidente, eu só preciso fechar o raciocínio. O senhor Paulo Marinho iria presidir essa executiva provisória para fazer o partido crescer. Tomara que não seja para crescer igual rabo de cavalo, né, que cresce para baixo. E evidentemente que eu não posso concordar com atitudes verticais e ditatoriais. Fico aqui me lembrando, pela origem do senhor Paulo Marinho, do senhor Bebiano, que o deputado Rodrigo Amorim conhece bem, porque foram membros do PSL, aquele pássaro chamado cupim. O senhor conhece o pássaro chamado cupim? Pássaro? É um pássaro preto, quase azulado, bonito, que bota... cupim de madeira. Não, pássaro cupim, que bota o seu ovo no ninho do tico-tico, porque ele não faz ninho, e depois vai... Não é anu, não? Anu? Não, não é anu, não, chama cupim. Bota o ovo no ninho do tico-tico e depois sai voando pela vida. E o tico-tico choca o seu filho, choca o seu ovo e cria o seu filho, né? Então, é mais ou menos o que está acontecendo, né? É a história do cupim com o tico-tico. Parece que é o desejo no Rio de Janeiro, né, de se colocar o ovo do PSL no ninho tucano para nascer um filhote do PSL. E é exatamente isso que nós não queremos, com todo respeito ao PSL, porque esse PSL é uma outra instituição. Nós não queremos esse ninho, esse ovo chocado no ninho tucano, como fosse o tucano aí parecido com o tico-tico. Então nós estamos, concluindo, senhor presidente, na resistência a esse projeto de força, a esse projeto virulento que está tisnando a trajetória do PSDB. Muito obrigado, senhor presidente.